Então, gente, boa noite. É, a nossa aula de hoje ela é referente ao texto que eu enviei para vocês, tá? Que foi um texto basicamente retirado desse livro aqui, chamado Da Literatura Maranhense, o Romance do Século XX, onde em um determinado capítulo, a professora Dinaci, que é a autora do livro, ela vai falar sobre os primórdios, né, sobre as raízes da literatura maranhense, sobre como ela desenvolveu, né? E foi justamente esse texto que eu enviei para vocês, tá? E muito embora vocês já tenham feito a leitura, né, que foi a base para a aula de hoje, eu trago aqui agora algumas abordagens, algumas explanações a respeito do que ela nos traz, né? Que é basicamente algumas coisas que a gente já falou, né? Que a gente já conhece, porque já falamos aqui na disciplina, mas outras que ela vem complementar, né? Para que a gente possa prosseguir aí nesses estudos dentro dos três principais grupos que compuseram, né? Identificados enquanto gerações da literatura aqui no Maranhão, tá? Então, antes da gente começar a falar dessas três gerações em si, a gente vai ainda passar por essa abordagem que a professora Dinaci fez, tá? Lembrando que ela é uma professora da nossa universidade, da UEMA, do campus de São Luís, tá? Então, pessoal, eu separei aqui, basicamente, algumas partes que são mais interessantes, né, de se comentar e talvez tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês, né, para também não falar necessariamente sobre o texto por completo, né, porque como eu falei, muita coisa a gente já sabe do que tem aqui, tá? Então ela intitulou o texto de A Literatura Maranhense, Origem, Primórdios e Trajetória. Como vocês puderam ver, ela já inicia aí falando, né, trazendo, na verdade, uma citação do Franklin de Oliveira, que traz aí, de alguma forma, uma exaltação da literatura aqui no Maranhão, mas não só da literatura aqui no Maranhão, né, mas do Maranhão em si, como sendo esse lugar, né, de onde saíram muitas figuras célebres, né, muitos poetas renomados, muitos intelectuais de importância, inclusive nacional, né, para nos fazer pensar sobre isso, sobre como o Maranhão tem contribuído para o nosso país, né? Artisticamente falando, intelectualmente falando, né? E aí ela inicia o texto logo com a seguinte afirmação: o Maranhão, ao longo de sua história, vem desenvolvendo uma seara rica em produção literária. E isso não é novidade para ninguém, né? Basta que a gente olhe para grandes nomes da literatura maranhense, aliás, desculpa, da literatura nacional, que a gente vai conseguir perceber nomes maranhenses, né? De muita influência. E aí o Gonçalves Dias é só um desses grandes exemplos, né? De um poeta que carregou o nome do Maranhão para nível de Brasil, né? Sendo um dos principais representantes, por exemplo, do romantismo aqui no Brasil, né? E no Maranhão também, tá? E aí ela mais adiante vai falar, inclusive, que a ênfase, inclusive, é para a poesia, né? A literatura que foi produzida, que partiu do Maranhão, né? Ela também tem uma prosa, né, muito larga, muito extensa, né, ou seja, romances, crônicas, contos, mas especialmente nós temos uma produção muito rica no que diz respeito à poesia, tá? Não é à toa que, inclusive, mais adiante ela vai dizer, dentre outras tantas formas de se lembrar do Maranhão, né, a gente costuma ouvir se referir ao Maranhão como Maranhão, terras de poetas, né? Porque daqui saíram muitos nomes, né? Sousandras, por exemplo, Ferreira Goulart, o próprio Gonçalves Dias também, né? Então, assim, são nomes que quando a gente ouve reconhecidamente e nós conseguimos identificar eles enquanto pessoas que foram muito grandes, né? Seja porque nós ouvimos falar na escola, seja, por exemplo, porque nós percebemos o nome dessas personalidades
como forma de homenageá-los, né? Através de nomes de escolas, de nomes de cidades e nome de outros lugares, né? Então, aí a gente já consegue perceber que eles foram grandes no que eles se propuseram, né? E o poeta, de alguma forma, ele é tido como alguém especial, né? Como alguém que merece uma atenção, que merece um reconhecimento, porque, afinal de contas, é alguém que trabalha com a palavra, né? Com a palavra, mas de uma forma que nós já sabemos, né? A mostrar um significado além do que usualmente ela costuma nos trazer, né? Então, o poeta é esse alguém que lapida, né, a palavra. Então, ela continua, inclusive, falando mais adiante sobre esses primórdios, né, que, inclusive, é um dos objetivos que ela tem aqui no texto, né, nesse ponto do texto, é falar um pouco sobre os inícios, né, de como essa história literária começou aqui no Maranhão, e aí ela nos cita aqui os nomes dos dois padres caputinos franceses, né, o Claude d'Abbeville e o Ives, como sendo precursores, né, dessa literatura escrita aqui no Maranhão, muito embora o que eles escreveram foi uma literatura de cunho informativo, tá? Ah, o Claude, por exemplo, que é o primeiro que ela vem citar, e ela reconhece ele, né, como sendo esse iniciador da literatura aqui nas nossas terras, ele foi importante especialmente porque ele traçou um reconhecimento do Maranhão, né? O que, que se tinha aqui no Maranhão naquele momento em que os franceses chegaram, né? Então ele falou, inclusive, um pouco da viagem até chegar aqui, de como que, entre aspas, foi a descoberta, né, desse local. Falou sobre a vegetação, né, sobre o relevo, sobre os animais encontrados aqui, inclusive também sobre a construção da chamada França Equinocial, né, que foi essa colônia francesa construída aqui no Maranhão na tentativa de explorar, né, e colonizar o território. Então, ela aponta, né, ele como sendo esses iniciantes, precursores da literatura aqui no Maranhão, que nós já havíamos falado sobre isso, inclusive, né, e que eles foram pioneiros porque, de alguma forma, eles foram quem escreveram algo, né, de início que retratasse de alguma forma sobre o Maranhão, inclusive abordando questões referentes às suas lendas, né, enfim, que de alguma forma aí já entra um pouquinho numa cultura que é própria, né, que é local, mas não deixando de esquecer que, por um outro lado, esses relatos eles estavam, como que eu posso dizer para vocês, embasados a partir da perspectiva do colonizador, né? De alguém que veio de fora. Então, não necessariamente, mais uma vez, isso é uma literatura propriamente maranhense, né? Propriamente dita, especialmente por quê? Porque não só escrita por maranhense, não foi escrita por maranhense, né? Foi escrita por um francês, mas também por quê? Porque o olhar não era necessariamente sobre o olhar de alguém que tinha um conhecimento sobre o lugar, ou que tinha raízes no lugar, mas era alguém exterior, né? Alguém de fora que, inclusive, tinha uma percepção que não necessariamente descrevia o território, né, tal qual ele era, né, dentro de suas minimalezas, digamos assim, né, dentro dos seus aspectos mínimos. E aí ela vai colocar, né, vai trazer essa evolução, falando, por exemplo, sobre o padre Antônio Vieira, né, que deu essa continuidade como um desses primeiros escritores aqui no Maranhão, né? O padre Antônio Vieira, ele já é português, tá? Ele veio para cá, né, com os padres jesuítas na tentativa de colonizar os índios, isso já depois da expulsão dos franceses, né? E aí o que aconteceu? Nessa tentativa de colonização, ele escreve de colonização, não, desculpa, de catequização dos índios, ele escreveu sermões, tá? Que são basicamente textos de cunho religioso que tem por objetivo
passar um determinado ensinamento, né? Ensinamento esse com base na fé, né? Na religião. E um desses sermões que ele escreveu, ele proferiu aqui no Maranhão, né? Que foi o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Proferido aí no sentido de trazer uma educação, né, voltada para a religião católica, né? E nesse sentido aí conseguir a conquista do povo encontrado aqui, né, os índios, né, índios que na época faziam parte das tribos tupinambás, né, dos tabajaras. Então, é uma literatura também um pouco primitiva, mas que já se mostra parte aqui do nosso território lá nas suas origens, né? Isso no caso do padre Antônio Vieira, que já no século XVII, certo? Então, inclusive, voltando um pouquinho lá na história dos padres caputinos, né, franceses, eles já falavam nas suas crônicas, inclusive, sobre os índios, né, sobre essas figuras que aqui estavam quando eles chegaram, né, sobre os hábitos deles, né, sobre o dia a dia desse povo que já habitava o território que anos mais tarde viria a ser o Maranhão, né? Então, não há como se negar, e ela destaca bem aqui, esse legado dos franceses no que diz respeito lá às nossas origens literárias, né? Porque eles, enquanto os primeiros a chegarem, os primeiros a escreverem, deixam esse legado, né? Mais à frente, ela vai falar também, por exemplo, da luta do padre Antônio Vieira, né? Jesuíta, que veio para catequizar os índios, da luta dele em prol da defesa dos índios, né? Desse povo encontrado aqui, porque os portugueses, de alguma forma, eles objetivavam explorar, né, o potencial dos índios, o trabalho, inclusive, né? Mas os jesuítas, por sua vez, que de alguma forma buscavam trazer os ensinamentos religiosos, né, deixados por Deus para esse povo, também estava a cargo de protegê-los, né? Então aí a professora Dinaci, com base inclusive aí, ela vai trazer aqui a citação de Brandão, né? Um outro pesquisador da literatura maranhense, dizer que o indianismo, que é uma característica lá do romantismo, né, que a gente vai ver mais adiante, e que foi um movimento literário que também se desenvolveu aqui no Maranhão, né, que era basicamente uma tendência de valorização do índio como figura nacional, né, como uma identidade própria brasileira, pode ter sido um reflexo desse trabalho anterior que o padre Antônio Vieira fez, né? Desse trabalho de zelar por essa figura humana encontrada aqui, tá? E que não foi exclusiva só daqui, mas do Brasil como um todo, né? O índio não foi uma figura necessariamente e exclusiva do Maranhão, tá? E aí, mais adiante, numa citação de Veríssimo, ele, ao final, diz o seguinte, que não há, com efeito, um só maranhense entre os escritores do período colonial, né? Lembrando que o período colonial foi aquele período em que o Brasil era colônia de Portugal, tá? Ou seja, tudo aquilo antes do Brasil ser independente. Então, ela diz o seguinte, ele diz, né, o Veríssimo, que nesse contexto aqui, não se teve um autor sequer maranhense que escreveu, né? Ou seja, nesse contexto de uma literatura colonial, não teve nenhum autor maranhense, né, que escreveu. Então, esse também é um dos motivos para que a gente entenda que só mais tarde, no século XVIII, de fato, é que a gente vai ter o surgimento propriamente dito da nossa literatura, né? Da literatura maranhense enquanto literatura, enquanto arte, né? Enquanto reconhecendo dentro dos textos produzidos aqui todas aquelas características que fazem de um texto literário, tá? E aí, ela finaliza, tá? Esse breve texto dela, que é mais uma apresentação, nos afirmando que a arte literária
lavra dos escritores desta terra mesmo vem a despontar só mais tarde, no século XIX, que é uma discussão que a gente vai aprofundar a partir de agora, tá? Então, assim, se a gente coloca esses primórdios, essas origens, né, lá desde a chegada dos franceses aqui no Maranhão, mas a literatura, de fato, ela só começa no século XIX. Por quê? Porque é no século XIX, que é quando aqui no Brasil a gente tem o advento do romantismo, que os escritores do Maranhão, ou que falam sobre o Maranhão, vão escrever literariamente falando, né? Com a questão da linguagem conotativa, né? A presença daquela linguagem emotiva, né? Do uso das figuras de linguagem que trazem justamente a questão, por exemplo, da linguagem conotativa, que a gente vai perceber a literatura tratando também de temas que são tipicamente maranhenses, né? Então, é a partir daí que se reconhece, de fato, uma literatura maranhense, tá? A partir do século XIX, a gente vai entender um pouco melhor isso de agora em diante. Ela também cita que nesse século XIX é quando surge o contexto do primeiro grupo, tá? Descrito como uma das gerações da literatura maranhense, que é o grupo dos maranhenses, né? Que foi um grupo extremamente aclamado na história literária maranhense. Por quê? Porque eles foram responsáveis por introduzir a literatura no Maranhão, né? Foram os primeiros a escrever literatura aqui. De onde surgiram grandes nomes, como, por exemplo, o Gonçalves Dias, a Maria Firmina dos Reis, tá? Que, muito embora desconhecida por muito tempo, mas hoje em dia está muito conhecida, né? Sendo muito discutida, no auge aí, dentro do que ela deixou, né? Então a gente vai perceber que é nesse momento onde o Maranhão de fato começa a sua história literária. E ela diz que esse grupo, inclusive dos maranhenses, né, a primeira geração, foi responsável pela incursão e permanência do nosso estado na literatura nacional, com os maranhenses destacando-se nas mais importantes tendências das letras brasileiras. É uma citação de Brandão, tá? E quando ela diz isso é por quê? Porque é nesse momento onde o romantismo acontecia aqui no Brasil, e aí grandes nomes daqui do Maranhão, tá? Se prolongaram para o nome da literatura nacional. Como vocês já fizeram a leitura do texto e de alguma forma vocês já tinham conhecimento a respeito de algumas das questões que a professora Dinaci aborda, eu espero que com esse diálogo, né, que a gente fez, vocês tenham esclarecido qualquer possível dúvida que tenha ficado. E ainda assim, caso não, vocês podem me procurar. Eu estou à disposição, vocês sabem disso, tá? E esse momento ele foi necessário porque é a partir daqui que a gente começa a falar, né, da produção literária em si, né? Dos contextos históricos de cada momento, das principais obras, né, dos autores que escreveram, né, e de como esses autores também foram influenciados pelo momento em que eles viveram, né, pela história. Então, eu acredito que a gente já tem uma base para prosseguir, né? A gente já compreende esse período mais inicial, esses primórdios, né? E entende que a nossa produção literária ela está ligada com a nossa história, né? Na verdade, não tem muito como se desligar a história, o momento histórico, o contexto da produção, né? Do momento onde determinada produção ela surgiu, tá? E é por isso que a gente estuda a produção maranhense, né? De forma específica e dentro do contexto do Maranhão, né? Que é de onde ela surge, né? É onde ela tem a origem. Então, assim, pessoal, vocês ficaram com uma atividade para fazer, né, que eu ainda não disponibilizei, e aí eu acredito que muitos de vocês podem estar se perguntando, né? Mas e a atividade, né? Cadê que a gente não recebeu até agora?
eu pensei o seguinte, pessoal, talvez fosse mais interessante que eu tivesse, né, primeiro, porque eu ia passar, na verdade, a atividade para vocês referente a esse texto, mas que pelo menos eu tivesse primeiro a oportunidade de falar com vocês sobre ele, né, sobre o texto, para depois vocês fazerem a atividade. Então, eu vou colocar agora, tá, a atividade, que aí finalizando o vídeo aqui, vocês já vão começar a respondê-la, tá? Eu vou deixar o link da atividade disponível na descrição aqui do vídeo no YouTube e mando também no grupo, tá, do WhatsApp. É basicamente sobre o que a gente vem falando até agora, né? Desde o início da disciplina, que vocês vão ter que responder, né? E aí, qualquer dúvida que também houver sobre a atividade, mais uma vez, eu estou à disposição e vocês podem me procurar, certo? Então, gente, nós vamos falar também sobre a aula de amanhã, né? Sobre como nós iremos fazer. Vai ser a nossa última aula, né, do ano. E eu já aproveito o espaço para deixar para vocês um Feliz Natal, tá? Que esse ano de 2021 seja ainda melhor do que 2020, né? Porque apesar de tudo, mas a gente tem que agradecer especialmente por estar aqui, né? Por estarmos vivos, com saúde e podendo desfrutar de todo esse conhecimento. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Boa noite a todos e um feliz ano novo.